Ora, bom dia a todos. Vamos iniciar este segundo webinar de uma série de webinars que é tudo sobre o OJS. E hoje, neste segundo webinar, vamos abordar o processo de revisão no OJS. Em termos de conteúdos que vamos abordar hoje, uma breve introdução relativamente à questão da revisão e os requisitos necessários para que ela possa ser desenvolvida no contexto do OJS. Falar um pouco do workflow que pode ser utilizado no contexto da revisão e antes de irmos para uma parte, digamos, mais prática de demonstração, vamos aqui abordar alguns aspectos que são conceitos essenciais, digamos assim, para que o entendimento daquilo que são as funcionalidades do OJS esteja aqui já previamente definido, para que vocês tenham uma ideia de cada uma das funcionalidades que de alguma maneira estão relacionadas com o processo de revisão e com as próprias funcionalidades do OJS, para que depois seja mais fácil entender as opções que tem. Vamos depois também dar um pouco de contexto relativamente àquilo que foi a última sessão, no sentido de perceber o que é que foi feito e até onde é que foi feito, e a partir daí seguir para o processo de revisão, de uma perspectiva prática. Do ponto de vista da introdução, um aspecto essencial aqui é nós termos definidos de forma bem clara os papéis ao nível dos utilizadores que vão participar neste processo. Neste contexto da revisão, nós vamos ter, obviamente, o autor, que vai ser aquele que submete o trabalho inicialmente. Teremos que ter aqui também a parte do editor ou o editor de secção, que deverá estar configurado, ou um ou outro. E depois teremos que ter utilizadores com o papel de revisor para podermos depois associar esse trabalho ao revisor. Geralmente, no contexto do revisor, existem bastantes revisores, de forma que vocês possam ter alguma escolha, digamos, com base na disponibilidade de cada um, mas também, por vezes, com base naquilo que poderá ser alguma área mais específica dentro do contexto da revista. E, portanto, é importante que tenham isto devidamente configurado, portanto, são pressupostos essenciais para aquilo que será o processo de revisão, para que tudo corra normalmente. Do ponto de vista do processo em si, quando olhamos para a gestão da revista, existem, grosso modo, três grandes áreas: a parte da submissão, da revisão e depois a publicação. Dentro de cada uma destas áreas, depois existe uma série de passos, de momentos, de ações, de processos, etc. Mas para vocês entenderem de forma muito por alto, digamos assim, estes são os três grandes momentos. No primeiro webinar, nós focamos no primeiro passo de submissão. Este será, digamos, para a parte da revisão, e no próximo webinar vamos falar mais da parte do processo de publicação após a revisão. Olhando com mais detalhe relativamente ao processo de revisão, após uma submissão de um trabalho na revista, é importante sempre existir uma validação manual, humana, relativamente àquilo que são os requisitos da submissão face àquilo que são as instruções aos autores definidas na revista. E, portanto, confirmar se os documentos são efetivamente aquilo que é necessário, se estão formatados e contêm toda a informação necessária para depois serem portanto, associados ao processo de revisão. Portanto, e aqui poderão depois ter uma série quase de checklist de validação da submissão, no sentido de perceber, ok, ela cumpre aquilo que são os nossos requisitos da revista para continuar e ser enviada para o editor associado ou o editor. A partir do momento em que há este primeiro check, poderemos considerar que poderá ser desenvolvido por alguém da equipa editorial. A partir do momento em que se define que está conforme aquilo que são os requisitos, devemos depois fazer um processo de associar aquilo que é o trabalho que nós temos, a submissão que foi recebida, e associar isso ao editor, no sentido dele depois efetuar o processo, digamos, de delegação dos trabalhos para os respectivos revisores. Poderá ser também algo feito mais do ponto de vista de alguém da equipa editorial, e portanto, mas normalmente com alguma indicação do editor, no sentido de designar este ou designar aquele.
O que é importante aqui perceber é que em determinados momentos do workflow e destes processos existe uma quase que delegação de competências relativamente àquilo que é a responsabilidade de cada um dos intervenientes. E, portanto, um dos passos, digamos, que será bastante usual no processo de revisão é alguém da equipa editorial, mais da parte, digamos, administrativa, poder depois passar para o editor e delegar, digamos, essa responsabilidade. Já o editor ou um editor associado ou qualquer outro tipo de editor que vocês tenham neste contexto, deverá depois pegar esse trabalho e designar aquilo que são os revisores que estão, digamos, disponíveis para o processo de revisão. Depois compete ainda ao editor acompanhar esse processo de revisão, confirmar a disponibilidade e o processo de revisão, avaliar aquilo que são as revisões dos revisores e depois decidir sobre o que fazer sobre esse trabalho em particular. Ou seja, vai acompanhar todo o processo, garantir que há revisores suficientes para efetuar o processo de revisão e depois, com base nesse feedback dos revisores, vai compilar uma resposta e notificar o autor relativamente a eventuais alterações que sejam necessárias desenvolver no processo. Portanto, o processo de revisão geralmente será algo deste género que vocês têm aqui. Poderá variar ligeiramente, depende do contexto de cada revista e alguns processos que vocês tenham definidos, mas grosso modo será este o processo. Com isto, retomo um tópico anterior, que é a necessidade de vocês terem todos estes passos, todo este processo de alguma maneira descrito e de forma clara, para que todos os intervenientes saibam o que fazer e em que momento. E, portanto, neste caso que estamos a falar hoje, estaremos a falar aqui desta caixinha do processo da revisão, que vai desde o momento em que o editor vai receber um determinado trabalho e acompanhar todo esse processo até chegar aqui ao ponto 6, que é a decisão editorial, ou seja, se o trabalho é aceito para ser publicado, e aí segue os próximos passos, ou então, se não tem a qualidade necessária exigida pela revista e é, digamos, recusado após o processo de revisão. Esse processo de recusa de um determinado trabalho pode acontecer também aqui já no ponto 2, ou seja, ou no ponto 1, melhor, no item C. Caso ele não tenha, digamos, um conjunto de características, por exemplo, relativamente à temática que não se enquadra na revista, ele poderá ser logo rejeitado administrativamente no processo a seguir à submissão. Portanto, já nem sequer vai à revisão. Na maior parte dos casos, os trabalhos irão à revisão e poderão ou não vir a ser rejeitados. Portanto, este é um aspecto que nós recordamos como importante vocês terem isto bem definido. Agora, para desenvolver um processo de revisão numa revista, o que é necessário vocês considerarem é que existe uma parte na revista, no OJS, que diz respeito àquilo que é a configuração do processo de revisão, onde vocês vão colocar as instruções para os revisores, uma série de dicas, indicações, ou seja, qual é a expectativa que vocês têm relativamente à informação que pretendem receber dos revisores, que orientações e nomeadamente que eixos de análise vocês pretendem que o revisor faça quando olhar para um determinado trabalho, para que depois vocês possam ter, digamos aqui, um entendimento comum entre aquilo que é o que foi analisado pelo revisor e aquilo que o editor espera receber, digamos, como feedback. É importante, digamos, que haja aqui estas instruções para que cada resposta do revisor não seja algo completamente diferente e que depois se torne um pouco mais difícil de analisar. Daí que sejam importantes estas instruções aos revisores, que podem ser complementadas com formulários de revisão, que é um aspecto opcional, mas que pode ser também útil no sentido de tornar, digamos, esta parte da avaliação com alguns indicadores, por exemplo, numa escala de 1 a 5, de 1 a 10, de 0 a 100, como entenderem.
e poderá ser interessante conjugar alguns aspectos nessa base de dar uma indicação do ponto de vista de uma escala em relação a um determinado eixo de análise. Depois, outro aspecto muito importante tem a ver com aquilo que eu designei aqui como bolsa de revisores, e que basicamente são utilizadores registados na plataforma e que têm papel de revisor. E, portanto, só com este tipo de utilizador é que vocês vão conseguir depois efetuar a associação do trabalho a um determinado revisor, que serão aqueles que têm esse papel. Os revisores terão aqui dois aspectos, que é, ou vocês vão selecionar os utilizadores que existem na plataforma e dão-lhes permissões de revisão. Isso permite que eles fiquem disponíveis numa lista para serem associados a um trabalho. E depois há outro processo que pode ser também desenvolvido no OJS, que é, no momento em que um utilizador novo se registra na plataforma, ter uma indicação de que ele tem interesse em ser revisor, e automaticamente ele fica registado na plataforma com perfil de revisor. Isso leva a que qualquer pessoa que se registre possa se candidatar, entre aspas, a ser revisor. Mas só é alguém, digamos, só efetua efetivamente uma revisão no caso dele ser, digamos, selecionado pelo editor ou alguém da equipa editorial. Okay? Portanto, estas são as configurações necessárias, digamos, para este processo. Em termos de conceitos, temos aqui um exemplo que é a página do registro no OJS, nesta última versão que nós temos vindo a trabalhar, e quando nós entramos num determinado trabalho, nós temos esta estrutura. Logo no início temos aqui o 113, que é o identificador deste trabalho, temos a seguir o apelido do autor deste trabalho e a seguir o título do trabalho. Do lado direito, no lado superior direito, temos o histórico da atividade. Isto é importante para vocês perceberem quando é que o trabalho foi submetido, quando é que foi revisto, quando é que foi enviado um e-mail, quando é que foi enviada uma notificação. Portanto, tem acesso quase que a uma auditoria total relativamente a este trabalho. A biblioteca de submissão é uma área que nós já vimos na sessão anterior, onde vocês têm acesso aqui a documentos, templates, etc., que podem ser reutilizados e referenciados. Mais aqui na parte central, temos a parte do fluxo de trabalho, que corresponde àquilo que é o workflow editorial, e depois temos outra aba, que vamos ver depois, que é a parte da publicação. Depois, olhar para isto, nós vamos ver aqui estes aspectos com pormenor, mas é sempre importante vocês terem uma noção que a perspectiva de nós olharmos para isto terá de ser sempre uma perspectiva de cima para baixo. Ou seja, nestes diferentes passos que nós temos, de submissão, revisão, edição de cópia e produção, a perspectiva é sempre de esta primeira caixa, à partida será a primeira coisa que vai acontecer, a primeira informação, e depois as caixas seguintes serão após esta primeira. Neste caso, o que faz sentido, por exemplo, é que os ficheiros foram recebidos no processo de submissão, estão já aqui. E agora, a partir daqui, eu posso já fazer outras coisas. No processo de revisão, por exemplo, isso vai ser mais explícito, já vamos ver a seguir. Um outro aspecto de conceito, bastante simples, mas que é importante que vocês considerem, que é os trabalhos que são submetidos pelo utilizador, neste caso nós temos um documento de testes, pode ser totalmente alterado, corrigido, podem, por exemplo, remover informações que possam identificar o autor, no caso de ser uma revisão cega. Portanto, para isso vocês podem descarregar o documento, alterar o documento e voltar a carregar o documento para substituir este documento que já lá está. Ou ter outros documentos associados aqui, ok? E, portanto, em situações como, por exemplo, vocês terem um documento com várias imagens, anexos, etc., podem também descarregar todos os documentos. E, portanto, a equipa editorial, de certa forma, tem sempre, digamos, autonomia sobre os documentos que são carregados aqui e pode, a qualquer momento e em qualquer passo do processo, alterá-los. Um outro aspecto importante aqui, que nós já falamos de alguma maneira, é a forma como nós designamos os responsáveis.
portanto, no fundo é passar a responsabilidade de alguém para outro utilizador, e que no fundo eu posso designar alguém como editor, por exemplo, e retirar-me a mim, que sou da equipa editorial, e então esse trabalho fica, digamos, sob a responsabilidade da outra pessoa e já não fica na minha responsabilidade, digamos assim. Há aqui também situações que podem ser interessantes, por exemplo, em que eu posso acrescentar outro autor ou substituir o autor inicial da submissão, por exemplo, em casos de alguém que está doente, que por alguma maneira não pode dar resposta àquilo que são os pedidos posteriores do processo de revisão, e então podemos designar um outro autor que, obviamente, deverá ter a ver com esta publicação, no sentido de substituir, e a outra pessoa passa a ser, digamos, que fica responsável e que vai receber notificações sobre o processo de revisão ou outros processos. Também aqui é importante que os participantes que estiverem aqui do lado direito vão ter depois também implicação nos participantes disponíveis aqui no processo de discussão, que já vamos ver a seguir. E aqui em termos de papéis, vocês podem ter vários utilizadores a representar o mesmo papel, ou seja, eu posso ter vários editores ou vários membros da equipa editorial que estão sob a mesma responsabilidade do mesmo trabalho. Obviamente que quando nós temos depois responsabilidades partilhadas, muitas vezes o que acontece é que um fica à espera que o outro faça e depois ninguém acaba por fazer. Portanto, tenham atenção a essa questão. O fórum de discussão é aqui um conceito que existe sempre, em todos os passos, todos os momentos, e em que basicamente nos permite adicionar uma mensagem para os intervenientes ativos no trabalho. Ou seja, todos os participantes que estão aqui neste processo poderão ser envolvidos nesta parte das discussões. Pronto, basicamente é isso. Isto funciona como um fórum de discussão, em que eu coloco um tópico, um tema, e que pode ser, por exemplo, nesta fase do processo de submissão, eu posso adicionar uma discussão a solicitar esclarecimentos, informações adicionais ou a bibliografia que deverá estar de acordo com as normas que estão definidas. Eu posso colocar aqui uma mensagem que envio para o autor e o autor, nesta mesma mensagem, poderá responder-me com essa informação, colocando, por exemplo, também anexos, etc. Um outro aspecto que ainda não é totalmente relevante neste momento, mas poderá ser útil antes de vocês enviarem informação para o revisor, que é garantir que os metadados que estão associados a esta publicação já estão prontos e minimamente, digamos, decentes para serem encaminhados para o revisor, porque numa primeira fase o revisor vai receber um resumo que vai ser o título e o abstract deste trabalho, e portanto convém que vocês tenham aqui alguma informação, que ela esteja minimamente correta, nem que seja ainda numa versão temporária, que poderá vir a ser alterada após o processo de revisão. Okay? E portanto para isso tem que recorrer aqui à aba publicação, que no fundo isto é uma aba que está sempre disponível e que corresponde àquilo que vai ser disponibilizado publicamente na revista. Será a informação que vai ser utilizada para efetuar o registro do DOI, do DOAJ, esse tipo de informações. Portanto, isto no fundo é aquilo que vocês terão que manter, digamos, com a última versão atualizada até ao final do processo, até à publicação. Depois, outro aspecto muito importante são os botões de ação. Estes botões de ação só ficarão visíveis para quem efetivamente tem permissões neste contexto. Ou seja, se eu, enquanto editor da revista, estiver associado a este trabalho, eu vou ver estes botões de ação. Caso contrário, se eu não tiver permissões de editor, então não vou visualizar estes botões. No caso de não existir alguém com potencial responsabilidade, vai aparecer aqui uma mensagem a dar indicação, por exemplo, que temos que designar um editor para este trabalho, ou seja, alguém que tenha uma responsabilidade de decisão. E, portanto, isto vai ser também algo que vocês vão ver depois em todo o workflow. Um outro aspecto associado já ao processo de revisão tem a ver com a questão das rondas de revisão. E as rondas de revisão, no fundo, é quando vocês desenvolvem um primeiro processo de revisão, e vamos imaginar que eu recebo um trabalho, associo 2 revisores,
mas mesmo assim ainda é necessário fazer aqui grandes alterações com base naquilo que foi o feedback dos revisores. Nesse caso, quando são as tais major reviews, muitas vezes o que acontece é que é necessário efetuar uma nova ronda de revisão. Para efetuar uma nova ronda de revisão, vocês devem depois, ao solicitar as revisões, dizer que é uma major review e automaticamente fica disponível, digamos, a possibilidade de vocês iniciarem uma nova ronda de revisão. Podem também fazer uma nova ronda de revisão clicando neste botão que diz nova ronda de revisão. O que é importante para já vocês terem noção é que portanto, essa nova ronda é uma segunda volta, digamos assim, de análise ao mesmo documento, que podem ter ou não os mesmos revisores que foram utilizados anteriormente, na ronda 1. E um aspecto aqui que é importante é que a partir do momento em que vocês criam uma nova ronda, como por exemplo neste caso a ronda 2, qualquer processo de revisão terá que ser já desenvolvido nesta ronda e não é possível eliminar esta ronda 2. Okay? Portanto, a partir do momento em que inicia uma nova ronda, não é possível eliminar e voltar atrás. Não é crítico, digamos assim, caso vocês façam isso por engano, podem continuar a desenvolver o resto das decisões atrás, mas é só uma pequena nota. Um outro aspecto que já tínhamos também abordado tem a ver com a questão dos e-mails, que servem neste contexto como uma notificação para os diferentes intervenientes e, portanto, é no fundo apenas dar uma indicação de que o processo de revisão foi concluído e então o editor pode ir à plataforma ver qual é o feedback. Podem enviar também instruções nos próprios templates de e-mail com algumas orientações do que vocês pretendem, como é que os utilizadores podem aceder e fazer alguma coisa na plataforma, se for o caso, etc. E depois, isto ainda haverá de ser, digamos, analisado mais tarde, mas é importante que vocês, nas configurações mais técnicas da plataforma, tenham em consideração que exista, digamos, uma configuração para receberem aquilo que é a devolução de e-mails não entregues, ou seja, quando alguém envia um e-mail para uma conta que está cheia, que está inativa, em que o utilizador deixou de existir, em que o domínio já não existe, etc., vocês vão receber um e-mail com uma série de códigos e lá no meio vai dizer algo como a conta está cheia, ou a conta já não existe, ou o utilizador já não existe, etc., para que vocês possam corrigir eventualmente os contactos de correio eletrónico. Às vezes pode ser um e-mail que foi introduzido de forma errada, etc. Um outro aspecto também importante é a questão do caráter definitivo do parecer do revisor. Ou seja, a partir do momento que eu, enquanto revisor, digo algo sobre um trabalho e fecho o processo de revisão, eu já não posso editar essa alteração, essa indicação. Apenas poderei depois, numa nova ronda, dar um novo feedback completamente diferente, mas já será num contexto de uma nova ronda e não daquela revisão em particular. E, portanto, a decisão não pode ser alterada e há outro aspecto também que também é importante, que é, mesmo que o revisor dê uma certa indicação, quem depois decide será sempre o próprio editor, que vai analisar aquilo que foi a perspectiva do revisor e decidir se faz sentido ou não aquilo que ele diz, face eventualmente a outros comentários de outros revisores e depois decidir, digamos, relativamente àquilo que o autor deve ou não alterar no trabalho. Okay? Portanto, a última palavra é sempre do editor. Um outro aspecto aqui importante também é a questão do processo de revisão. No contexto do OJS, ele tem, de uma forma explícita, dois momentos, que é o passo 1 e passo 2. Quando vocês iniciam o processo de revisão, há sempre estes dois passos que vocês têm que dar. Primeiro é perguntar ao revisor se ele está disponível para efetuar uma revisão, e aí ele pode dizer que sim ou que não. No caso dele dizer que sim, que está disponível, então passamos para o passo 2 e iniciamos o processo de revisão. Okay? Portanto, este aspecto depois está bem patente naquilo que são as configurações e no próprio processo em si. Pronto. Relativamente aos conceitos, é estes aspectos que temos que ter em conta para poder entender de uma forma mais fácil aquilo que vem a seguir.
Relativamente à sessão anterior, o que nós fizemos foi o processo de submissão de um trabalho. Esse trabalho ficou aqui na área dos não designados e, portanto, está a aguardar que seja indicado um editor para esse trabalho. Portanto, basicamente foi esse o momento em que ficamos na última sessão. Agora, no processo de demonstração, vamos ver a questão do documento que nós recebemos, definir aqui papéis, designar depois um revisor, efetuar o processo de revisão, ou seja, vamos ter aqui a Susana que nos vai mostrar de que forma é que isto se faz de uma forma muito simples na parte do revisor, e depois ver como é que o editor vê essa revisão e como é que podemos depois enviar as correções para o autor. E basicamente vai ser esta a demonstração que eu vou iniciar já de seguida. Ok, já vamos estar a ver a partilha do ecrã. Um aspecto importante que nós falamos há pouco tem a ver aqui com a parte da configuração do processo de revisão. Portanto, aqui na opção fluxo de trabalho, depois na aba revisão, nós temos aqui três submenus relativamente àquilo que é o tipo de revisão que nós queremos, algumas configurações relativamente ao processo de revisão, e depois temos aqui uma coisa muito importante, que são estes 4 tempos, digamos assim, que estão aqui definidos. Primeiro, o número de semanas para a pessoa aceitar ou recusar o pedido de revisão, portanto tem a ver com o passo 1, e isto quer dizer que ele vai ter uma semana para dizer se está ou não disponível para rever o trabalho. E depois, o tempo para ele efetuar o processo de revisão em si, que neste caso está definido para 4 semanas. Depois, temos os lembretes automáticos para estas duas questões, ou seja, o primeiro, se ele não disser que sim ou que não, no prazo que está indicado, um dia depois ele vai receber um lembrete para dar essa indicação. O mesmo para o processo de revisão, ou seja, se ele disser que sim, que está disponível, mas depois, naquelas 4 semanas, ele não desenvolver o processo de revisão, um dia depois dessas 4 semanas vai receber outro lembrete de revisão. Okay? Portanto, isto é bastante importante. Depois aqui temos orientações para o revisor, e aqui vocês podem colocar um texto a indicar, digamos, aquilo que vocês pretendem que ele faça como análise e qual é o feedback que vocês pretendem ter. É importante também considerar que podem ter aqui multi-idiomas para a mesma informação, ok? E depois aqui a parte de conflitos de interesse, ou seja, se, por exemplo, ele for alguém do mesmo grupo ou centro de investigação ou até associado àquele trabalho, poderá dizer aqui alguma coisa, se ele tem algum tipo de relação que possa ter, digamos, algum conflito com o trabalho em si, deverá dar essa indicação, portanto, vocês deverão dar essa indicação aqui e ele depois, enquanto revisor, poderá dar algum feedback sobre isso, baseado nestas indicações. Depois, outra parte, os formulários de revisão. Os formulários de revisão têm aqui 2 ou 3 aspectos que é importante vocês considerarem. Primeiro, a partir do momento em que vocês criam um formulário de revisão e têm esse formulário de revisão associado a trabalhos em curso, já não conseguem editar esse formulário de revisão. Okay? Portanto, por exemplo, aqui este formulário de revisão já tem trabalhos que foram concluídos de acordo com esta estrutura e, portanto, eu já não consigo editar ou eliminar, isto fica aqui guardado. Neste caso aqui, eu tenho um novo formulário de revisão, posso ainda editar este formulário porque ele ainda não foi associado a nenhum trabalho. Vamos fazê-lo já de seguida. Também deverão aqui ativar os formulários que vocês querem que fiquem disponíveis no processo de revisão. Vou passar aqui muito rapidamente, só para terem uma ideia. O formulário de revisão tem um título,
tem aqui uma parte para instruções sobre o formulário de revisão, se quiserem usar um formulário de revisão, como eu disse, é facultativo. Temos os campos do formulário de revisão e depois cada um destes campos nós podemos editar. Por exemplo, este aqui é a originalidade do trabalho e aqui a pergunta ou a questão ou o tema ou o eixo de análise é a originalidade do trabalho e depois alguma indicação que nós queremos ter, sempre também a questão de português e inglês neste caso. Depois podemos definir se é ou não obrigatório. Se queremos que esta informação que está aqui seja incluída na mensagem para o autor. E depois aqui temos o tipo de campos que são possíveis ter, neste caso do formulário. Neste caso aqui nós temos um menu de opções, em que as opções é de 1 a 5 e, portanto, o utilizador revisor terá que dar uma indicação de 1 a 5 relativamente ao tema da originalidade do trabalho, basicamente. Depois, podemos visualizar aqui, ou melhor, pré-visualizar o formulário de revisão, que é aquilo que depois o revisor vai ver. Portanto, neste caso, nós temos aqui instruções breves sobre o formulário, temos aqui o tópico de originalidade que vimos agora, temos aqui as diferentes opções de acordo com o menu, e temos aqui mais 2 exemplos, ou seja, este caso aqui é para vocês selecionarem um dos valores, portanto é equivalente a isto, mas de uma forma diferente, porque só podem escolher uma única opção, mas depois tem caixas de seleção múltipla, etc. Outra coisa que também é muito importante, no caso de vocês utilizarem um formulário de revisão, é colocarem uma caixa de textos para comentários gerais, ou seja, além destes valores, digamos, do formulário, ele pode depois acrescentar qualquer tipo de comentário genérico que não esteja, digamos, abrangido pela parte do formulário. Pronto, não nos vamos alongar muito mais nesta parte e vamos agora passar à parte da submissão e rever aqui alguns aspectos. Vamos aqui aos não designados. E é importante também vocês verem que a minha fila vai ter os trabalhos que me estão associados e aqui os não designados quer dizer que estão, digamos, sem qualquer tipo de pessoa associada na perspectiva do workflow editorial. Okay? Automaticamente vai-me aparecer aqui esta indicação de que aguarda a designação do editor. Eu posso simplesmente clicar aqui e associar um editor a este trabalho. Okay? Ou então posso entrar dentro do próprio trabalho para fazer isso, que já vamos fazer a seguir. É importante também perceberem que quando nós vamos visualizar aqui os trabalhos, existem aqui estes botões que nos dão a indicação do momento e do passo em que cada um dos trabalhos está. Portanto, alguns já estão em produção, outros estão em submissão e outros estão em revisão. Okay? Portanto, neste momento, estes ainda estão na parte da submissão. Portanto, vamos entrar aqui no trabalho em si e vamos ver aqui então o tal identificador do trabalho, o nome e o título do trabalho que está aqui. Nesta parte aqui nós temos a parte dos documentos, como já vimos aqui. Deste lado direito nós neste momento não temos ainda um editor ou alguém com permissões de edição editorial e portanto vamos efetuar aqui essa designação. Portanto, eu vou aqui e posso escolher aqui um dos diferentes perfis que estão disponíveis. Okay? Portanto, conforme eu for escolher aqui o papel, ele depois vai acrescentar ali a categoria. Neste caso, nós queremos o editor, eu vou dizer que é o José Carvalho, e temos aqui outro aspecto relativamente à atribuição de privilégios, ou seja, podem ter aqui esta opção para situações em que não querem que o editor, que normalmente será, por exemplo, para um editor associado, e que querem que ele não tenha permissão de recomendação do trabalho, que será só o editor-chefe, por exemplo. Um outro aspecto que vocês também podem utilizar aqui é colocar mensagens pré-definidas ou mensagens que vocês vão colocar aqui para o próprio responsável, neste caso para o editor. Ou seja, podem colocar aqui uma mensagem qualquer, alguma dúvida, alguma informação que queiram veicular, digamos, para a outra pessoa e depois clicarem OK. A partir do momento em que nós fazemos isto, este trabalho aparece já na lista do próprio utilizador, portanto, no dashboard pessoal.
E neste momento, a partir do momento em que temos esta parte aqui, já temos aqui a possibilidade de enviar, aceitar, recusar, etc. A mensagem que inicialmente eu enviei para o editor vai ficar registada aqui nas discussões. Ou seja, se eu clicar aqui, posso ver sempre aquela mensagem que foi também enviada por e-mail, mas que fica aqui disponível na plataforma. E eu posso vir aqui e responder a esta mensagem. Ou seja, ok, obrigado. Posso colocar aqui documentos, etc. E está feito. Automaticamente vou ter aqui o número de respostas, vou ter aqui datas sobre quando é que foi a última resposta e posso sempre vir aqui consultar o histórico da conversa entre os diferentes intervenientes. Esta parte também é importante, eu posso vir aqui adicionar uma discussão e escolher quem é que eu quero que participe nesta discussão. E só aparecem que estes participantes, relativamente aos participantes que estão configurados do lado direito aqui. Pronto. Portanto, vamos imaginar que eu estaria num papel de equipa editorial e poderia ter aqui, digamos, mais uma pessoa e trocar mensagens só com o autor ou com o editor e o autor ao mesmo tempo. Okay? Portanto, é possível fazer isso. Passando agora para o processo de revisão. Estamos na fase de submissão e podemos já enviar para revisão. Podemos também aceitar e saltar a revisão. Isso pode acontecer, por exemplo, no caso de um editorial ou algo do género. Ou então simplesmente recusar a submissão e dizer o porquê de recusarmos. Ou então, se for o caso, por exemplo, de queremos arquivar esta submissão porque não nos interessa ou está repetida ou algo do género, podemos dizer que não queremos notificar ninguém e vamos arquivar simplesmente isto como recusado. Okay? Não vamos fazer isso. E vamos enviar para revisão. A partir do momento em que eu envio para revisão, e isto vai acontecer nos vários momentos em que nós passamos de um passo para o outro, ele vai sempre solicitar se nós queremos passar documentos de uma etapa para a outra. E, portanto, eu posso dizer, ok, quero recuperar este documento que estava aqui, que foi submetido, que eventualmente já tinha sido revisto e recarregado neste passo, e agora eu quero passar isto para o revisor e vou enviar para revisão. A partir do momento em que envio para revisão, passamos para a próxima etapa e temos já aqui a indicação de que aguardamos a seleção de revisores. Como eu disse há pouco também, nós temos sempre uma perspectiva de visualização da informação de cima para baixo, portanto temos aqui primeiro os ficheiros que vão ser revistos e agora a seguir temos os revisores. E basta clicar aqui, adicionar revisor. Como revisores, nós vamos ter aqui uma listagem de revisores, poderemos ter aqui informação adicional, como o ORCID, poderemos ter aqui também informação sobre os tópicos que eles tratam, etc. E podemos ver aqui também quantas revisões este utilizador já fez e quando é que foi a última que ele já efetuou. Se eu clicar aqui, posso ter uma série de informação adicional relativamente a este revisor, como, por exemplo, quantos pedidos de revisão é que ele já recusou, etc. Portanto, neste caso, eu vou selecionar aqui a Susana e automaticamente ele vai me mostrar aqui uma mensagem que está de acordo com os templates que estão configurados na plataforma, onde diz aqui o nome, ele automaticamente vai colocar o nome do revisor, tem aqui toda a informação necessária para ele aceder, para o revisor aceder, para ter os prazos de resposta. E depois tem aqui já a informação sobre o título do trabalho e o resumo que já vai no próprio e-mail que é enviado. A seguir, temos aqui a parte das datas, ou seja, a resposta para ele dizer que sim ou que não, portanto nós tínhamos definido uma semana, e depois o prazo para efetuar a revisão será até dia 9 de março, tem a ver com as 4 semanas que nós tínhamos indicado. Aqui podemos rever ou remover alguns ficheiros que vão ser revistos por este revisor. Portanto, à partida não terão que fazer nada porque já tínhamos selecionado antes o ficheiro, mas no caso de vocês terem vários ficheiros e alguns não terem interesse, basta dizer que não querem e então ele já não vai enviar. Portanto, neste caso nós vamos enviar este documento do Word. Depois definem qual é o tipo de revisão que pretendem. Podem aqui escolher o formulário de revisão que querem que esteja associado a isto. E, portanto, aqui neste caso vamos dizer que é este formulário de artigos e vamos adicionar o revisor. A partir do momento em que eu faço isto,
ficamos aqui já na parte dos revisores com um revisor, neste caso é a Susana Costa, com a data e depois aqui uma série de informações em que nós podemos ver o histórico, ter notas privadas, ver os detalhes da revisão, enviar um e-mail diretamente ao revisor, etc. Pronto. Agora, vamos ver do lado do revisor, ou seja, a Susana Costa recebeu um e-mail para efetuar o pedido de revisão e ela vai nos mostrar de que forma é que isso se processa do lado de lá. Eu vou interromper aqui a partilha. Pronto, eu vou então partilhar o meu ecrã. Pronto, eu já estou na minha página na revista, não é? Como vocês veem, eu aqui também tenho vários trabalhos associados a outros papéis que eu tenho. Depois tenho aqui, estava aqui a ver. Peço desculpa que isto aqui não atualizou. Uhum. Pronto, como vem, eu tenho aqui o pedido de revisão. Está aqui a dizer que está aqui um pedido para revisão e que eu fui selecionada como um potencial revisor para o seguinte artigo. Eu consigo ver aqui o título do artigo e o resumo, que há bocado o Zé também vos mostrou. Tenho aqui o tipo de revisão que foi selecionado e o ficheiro de revisão que selecionaram, neste caso que o Zé selecionou para que eu conseguisse ter acesso. Se eu clicar aqui em ver todos os detalhes do artigo, pronto, aqui aparece, lá está o título do artigo e o resumo, que se estivesse completo ia aparecer. E tenho aqui o cronograma da revisão, ou seja, quando é que foi efetuado o pedido, até quando é que eu posso responder a este pedido de revisão e depois, caso aceite, para quando é que eu tenho que enviar a revisão, que seria até dia 9 de março. Tenho aqui a questão dos interesses concorrentes, dos conflitos de interesses, que há pouco também o Zé falou, em que eu posso indicar se tenho conflitos de interesses ou não. Aqui vou colocar que concordo que os meus dados sejam recolhidos e armazenados e depois posso decidir se vou aceitar a revisão ou se vou recusar o pedido de revisão. Eu vou aceitar. Neste momento, quando eu aceito, o José Carvalho, enquanto editor, também já tem a informação de que eu aceitei fazer esta revisão. Depois tenho aqui a parte das diretrizes de revisão que o José também mostrou que vocês devem preencher e que neste momento eu teria acesso para perceber melhor de que forma é que eu posso adaptar a minha revisão para a vossa revista. Vou continuar para o próximo passo. E aqui tenho novamente o ficheiro para revisão, do qual eu posso fazer o download para ver. Tenho aqui novamente as diretrizes de revisão se eu quiser consultar. E tenho aqui então o formulário de revisão que o Zé também mostrou há pouco. E posso responder a estas questões relativamente à originalidade do trabalho. Eu posso dizer, por exemplo, que é um 3, que é mais ou menos. A estrutura do trabalho eu posso dar um 4 e aqui posso colocar, por exemplo, um comentário a dizer que o trabalho é importante para a área. Depois, vamos imaginar que eu até analisei aqui o ficheiro e tenho algumas sugestões de alteração ou de integração para dar ao autor. Eu posso gravar esse ficheiro e posso fazer o upload aqui também para disponibilizar na minha revisão. Aqui tem a parte também da questão do fórum de discussão que o José Carvalho falou há bocado, que eu posso criar também. E depois, no final, tenho aqui a recomendação, em que eu posso escolher uma recomendação de decisão, no sentido de aceitar, se é necessário pedir algumas revisões, e outro tipo de recomendação, como por exemplo rejeitar ou ver comentários. Por exemplo, eu vou colocar o ver comentários. Depois posso guardar para mais tarde esta revisão e não enviar de imediato, ou posso simplesmente enviar a revisão. Eu vou enviar.
Pronto, e aqui já me parece revisão enviada e o agradecimento. Neste momento, como eu disse há bocado, eu posso criar uma discussão com, por exemplo, com o editor antes, ou posso agora acrescentar alguma informação que possa considerar que é pertinente. Agora vou passar então para o José Carvalho, para ele mostrar da parte do editor como é que recebe. Ok, obrigado, Susana. Eu vou então agora partilhar e vou atualizar a página, porque aquilo que eu há pouco mostrei e que vocês estão a ver neste momento já não corresponde àquilo que efetivamente está, porque o processo de revisão já foi efetuado. Portanto, vou atualizar a página e tenho aqui já uma indicação de que foram submetidas novas revisões. Okay? Portanto, aqui estamos a ver a página do próprio registro, mas se eu for aqui às submissões, eu tenho aqui já na minha fila, no ID de 113, também aqui uma indicação de que foram submetidas novas revisões. Um outro aspecto aqui importante é perceberem que este bonequinho aqui, com este 1 sobre 1, corresponde a quantos pedidos de revisão foram feitos e quantos foram recebidos. E, portanto, se nós fizermos aqui dois pedidos para dois revisores, vamos ter aqui um 2, e se tivermos uma resposta de um outro revisor, vamos ter um a seguir. Vou clicar aqui em visualizar e mostrar aqui mais 2 ou 3 aspectos. Um deles que nós falamos há pouco, mas que agora podemos ver aqui com mais detalhe, que é este registro de atividades e notas. Portanto, quando nós clicamos aqui, vamos ver o historial do que aconteceu, neste caso do trabalho. Está aqui a demorar a carregar. Não sei se tem algum problema ou se é a rede. Mas aqui vai aparecer uma listagem, digamos, das mensagens que foram trocadas, quando é que foram trocadas, etc. Neste momento não está a aparecer, mas depois poderão atestar do vosso lado. Aqui vamos ver então a parte do revisor. A revisão já foi submetida, a recomendação que já está aqui é ver os comentários. Temos aqui também o tipo de revisão e vamos aqui ler a revisão que a Susana enviou. Portanto, este é um primeiro passo que o editor terá que fazer, que é analisar aquilo que foi enviado do ponto de vista deste trabalho. Temos aqui a informação preenchida no formulário, temos os comentários. Aqui poderemos ter também documentos que o revisor pode enviar com alguns comentários no próprio documento, etc. E aqui a parte da recomendação. Nós, enquanto editores, podemos também depois decidir que aquilo que eu considero, enquanto editor, relativamente ao feedback que é o revisor, que se calhar isto será que requer, digamos, algumas revisões ainda, algumas alterações. Portanto, eu posso ajustar aquilo que foi a recomendação do revisor. Uma outra opção que também vocês têm aqui é classificar o revisor de acordo com esta estrutura em estrelas. Isto é uma informação interna da equipa editorial e não passa para o revisor. Isto permitirá depois no futuro, quando vocês selecionarem um revisor, poderem ter uma indicação do número médio de estrelas que a pessoa, enquanto revisor, tem, para poder dizer, ok, este é um bom revisor que tem 5 estrelas e, portanto, dá-nos algumas garantias de que poderá vir a fazer uma boa revisão para determinadas situações, às vezes até mais urgentes. Este passo é confirmar aquilo que foi o processo de revisão da Susana e tenho aqui uma opção de agradecer ao revisor. E, portanto, além daquela mensagem que o revisor recebeu, poderá ter uma nova mensagem, digamos, a agradecer o revisor. Portanto, é só selecionar ali e depois enviar. Automaticamente é enviado um e-mail e, digamos, terminou aqui o processo. A partir do momento que eu tenho esta revisão ou outras revisões que foram, entretanto, enviadas, posso já começar depois a interagir com o autor no sentido de solicitar revisões do trabalho.
Aqui eu tenho uma opção que é estes botões de ação, e como eu disse há pouco, eu tenho que ter permissões para poder fazer isso, ok? E portanto eu vou aqui pedir revisões. Neste momento da revisão, tal como vimos antes no processo de submissão, eu também posso ultrapassar este passo e seguir para a frente, ou seja, aceitar e enviar para a edição de cópia, ou então recusar o trabalho. Neste caso, vamos nos manter no passo da revisão e vou solicitar revisões ao autor. Vou clicar aqui e aqui neste passo é aqui que nós podemos requerer ou não uma nova ronda de revisão. Se eu clicar em solicitar revisões ao autor, são apenas as tais minor reviews. Se eu solicitar aqui esta segunda opção, então nós vamos ter uma nova revisão posterior, ou seja, uma nova ronda de revisão. Okay? E, portanto, isso depois tem alguma influência. Agora, vocês podem sempre solicitar revisões e, se necessário, depois criar uma nova ronda de revisão na mesma. Enviamos o e-mail para o autor tem aqui informação e agora entramos aqui em mais alguns pormenores. Primeiro, e muito importante, é eu poder vir aqui e adicionar a este e-mail aquilo que são os comentários do próprio revisor. Ou seja, neste momento a mensagem é apenas isto. Eu, enquanto editor, posso chegar aqui e alterar qualquer coisa. Portanto, deve ser feito qualquer coisa, não interessa. Eu posso alterar este texto e, ao mesmo tempo, posso adicionar aqui, quase como um complemento, aquilo que são os comentários que foram enviados. Ao clicar, automaticamente a mensagem vai crescer um bocadinho e vamos ter aqui a seguir a indicação de que o revisor A, e não a Susana, ok? Portanto, de acordo com aquilo que é o tipo de revisão, tem como recomendação de revisões requeridas, que foi uma recomendação editada pelo editor, mas que poderia ser apenas aquela que foi sugerida pelo revisor, que relativamente à originalidade deu um 3, a estrutura um 4 e os comentários gerais que ele indicou são estes. Pronto. Outra opção que nós temos aqui é de notificar os revisores deste trabalho relativamente ao comentário que foi enviado ao próprio autor. Ok? Então podemos fazer isso. Outra situação é escolher se eu quero partilhar com o autor algum documento. E esse documento pode ser o documento original, pode ser documentos que foram enviados pelo revisor, ou pode ser um documento que eu próprio descarreguei, alterei, compilei uma série de informações e carreguei novamente na plataforma. Eu vou, por exemplo, dar esta indicação de que será uma nova versão e vou registar a decisão editorial. Portanto, neste momento, o autor vai receber um e-mail a dizer que são necessárias estas alterações e vou enviar também esse documento. Pronto. A partir deste momento, nós estamos à espera depois que o próprio autor envie uma nova versão revista. A partir do momento em que o autor vai enviar uma nova versão, nós vamos ter aqui, e portanto seguindo aquela lógica de cima para baixo, vamos ter aqui as revisões que foram efetuadas pelo autor, que vão aparecer aqui os fecheiros. Ainda nesta fase da revisão, eu posso vir aqui e continuar aquele processo que nós falamos há pouco. Ou seja, eu, enquanto editor, quero incorporar o autor numa discussão sobre o processo de revisão. Okay? Ou seja, eu posso dar alguma mensagem adicional, algum comentário, ou solicitar que ele entregue revisões até ao dia X para poder ser publicado no próximo número, qualquer tipo de informação que o editor ache necessário. O editor ou alguém da equipa editorial pode fazer este processo. Eu vou colocar aqui OK, só para vocês terem uma ideia. Pronto. Depois, outro aspecto que vamos ver agora para terminar é do lado do autor, como é que isto fica. E, portanto, há aqui
umas funcionalidades, que nós já falamos também, em que vocês podem ir à lista de utilizadores, ou então, em contexto, por exemplo, aqui, como autor, entrar como Carla Marques, ou então aqui, também, no caso da Susana Costa, entrar como se fôssemos o revisor, por vezes é muito útil para dar algum apoio. Okay? Neste caso, nós vamos entrar como Carla Marques, que neste caso é o autor do trabalho, e o que a Carla Marques vai ver é algo muito similar àquilo que é, digamos, a nossa perspectiva, a nossa vista. Não vai ter botões de ação, nem possibilidade de designar ninguém, porque não tem essas permissões. Tem aqui informação relativamente ao trabalho que foram solicitadas revisões, e tem aqui já também a parte da discussão que há pouco enviamos. No caso das revisões que ela vai enviar, vão ter aqui que carregar aqui um novo fecheiro com essas alterações. Portanto, nós temos aqui também a mensagem que depois que foi enviada, ok? E basicamente é isso. Saindo agora aqui como o perfil da Carla, e voltando aqui, portanto, qualquer nova interação que nós vamos ter, vai ter aqui um fecheiro para revisões e depois podemos continuar a usar isto, ou seja, solicitar novas revisões ao autor, de acordo com comentários dos revisores. Podemos criar uma nova ronda de revisão com os mesmos ou outros revisores, ou ter aqui também uma discussão para conseguir, digamos, de alguma maneira, ter o trabalho aprovado de acordo com aquilo que são as exigências do editor e da revista, para que possa ser publicado. A partir do momento em que está pronto para ser publicado, vamos ver já na próxima sessão, mas basicamente o que nós vamos fazer é enviar para a edição de cópia, o que quer dizer que vamos aprovar este trabalho e passar para o passo seguinte. Pronto, com isto termino aqui a demonstração do processo de revisão e deixo agora alguns momentos para vocês colocarem alguma questão, caso tenham, relativamente a este processo. Poderão usar o chat ou então falar diretamente. Eu dou em primeiro lugar a palavra ao Fábio Freitas, que ele pediu, que tinha uma questão para colocar ao José Carvalho. Ora, muito bom dia, muito obrigado uma vez mais ao Dr. José Carvalho e também à Dra. Susana Costa por este excelente webinar, muito esclarecedor e que certamente ajuda-nos a todos nós e neste caso queremos então dar-vos os parabéns por isso. Eu tenho aqui três questões, são questões meramente técnicas relativamente a este processo, que é muito importante. Eu queria perguntar, pronto, são 3, 4 questões, uma é mais um comentário, que é relativamente a essa parte dos fóruns de discussão. É o seguinte, os fóruns de discussão, existe algum outro tipo de notificação por e-mail que é enviado ao autor ou ao revisor quando é criado? Essa era a minha primeira pergunta. Sim. É enviado, ótimo, porque a ideia que ficávamos, como nós não recebemos nenhuma notificação de envio no nosso próprio e-mail da revista, da publicação, ficamos sempre com aquela dúvida se ele é enviado uma notificação por e-mail. Sim, quem recebe é o destinatário e não o próprio. Ok, perfeito. Porque isso aí ajuda-nos, porque às vezes colocávamos aqui discussões e depois pensávamos que a pessoa teria que entrar na plataforma para ver então a notificação. Sim, é importante. Há uma temática que provavelmente teremos que dar, digamos, algumas dicas, orientações, que têm a ver com a questão do e-mail, da configuração do e-mail, as alternativas que vocês têm para a questão do e-mail. Aqui a questão é, convém garantir que esse processo de envio de e-mail está configurado. Perfeito, muito obrigado. Outra questão é relativamente às revisões, à solicitação das revisões dos autores, que está exatamente neste ambiente, neste momento, quando nós fazemos pedir revisões. O que me parece é que se não surge uma visualização mais clara que já foi, por exemplo, pedida uma submissão, porque neste caso, por exemplo, tal e qual está,
já foi feito um pedido, mas a ideia que dá é que eu posso voltar a pedir mesmo sem ter novas avaliações feitas. Não sei se me estou a fazer entender. Então, quando entro no sistema, eu nunca sei se já foi pedido ou não a revisão ao autor. Existe, de facto, ali um dado visual que foi feita uma revisão, o revisor a tentar para reverter a decisão, etc. Mas no que refere ao pedido, nós não temos nenhum dado visual de se já foi feito o pedido ao autor ou não, a não ser acedendo, pois está ali, estou a ver ali, Aqui mas esta parte. aparece novamente ali a opção pedir revisões, o que me parece ali estranho, mas pronto, ok. Eu pensei que só numa nova ronda é que faria sentido fazer uma nova solicitação de revisões, mas pronto, então é que quando nós temos... Sim, eu compreendo o que quero dizer, ou seja, aqui há aqui também um aspecto que acho que acaba por ser transversal, que é, de alguma maneira, a possibilidade que vocês têm de ter mais liberdade e flexibilidade, ou seja, não é um sistema que vos bloqueia determinadas ações. Eu acho que falei na primeira sessão que o OJS está organizado e estruturado de forma que possa ir ao encontro de pequenas revistas, grandes revistas, e que tem uma flexibilidade muito grande daquilo que é as permissões do workflow. Eu não vejo problema nenhum em, por exemplo, eu solicitar algo ao autor, ele envia-me alguma coisa e eu, enquanto editor, solicitar novas alterações ao próprio autor, quer através desse processo, digamos, de solicitar revisões, aqui através deste botão, ou então através do fórum, que acaba por ser algo um pouco mais informal, digamos assim. Mas pronto, a ideia que está subjacente a esta flexibilidade e esta possibilidade é um pouco isso, é vocês não ficarem aqui constrangidos por esperar que alguma coisa aconteça para depois poder fazer outra, ou seja, vocês podem fazer isso a qualquer momento. É bom, porque eu não tinha essa noção desta quase plasticidade, flexibilidade no software. Eu queria, de facto, também eu tinha uma dúvida relativamente à decisão do revisor, se isso dava, mas já vi e fiquei contente que dá para nós editarmos, porque muitas vezes os avaliadores colocam uma avaliação que nós não concordamos muito, por exemplo, é para recusar, quando ele às vezes não está muito dentro do âmbito da publicação e estão lá dentro, e isso é interessante. Mas há uma parte... Diga, professor. Só relativamente a isso, como eu disse também há pouco, é assim, a opinião do revisor é só isso, é uma opinião. Portanto, ele pode discordar completamente e pode acontecer muitas vezes, que acontece, que é, um diz que o trabalho é espetacular e o outro diz que é miserável. E vocês, enquanto editores ou equipa editorial, vão ter que decidir para que lado é que vão balancear. Uma solução inteligente é, ok, vamos pedir uma nova solicitação de opinião ao outro revisor. Exatamente. E depois, com base nisso, ou então, se o editor estiver à vontade, pode decidir, não, este olhou para isto assim por alto e não olhou bem para a coisa e não tem noção do que está a dizer. Portanto, isso é normal e acontece. O que é importante perceber é que a decisão do revisor não tem qualquer tipo de implicação na decisão que é do editor e só do editor. Okay. É pena só que, isto é só mesmo um comentário, que não existam, como por exemplo, plataformas como o EasyShare, em que permite, por exemplo, dar uma pontuação, através de uns campos, cada artigo depois fica com uma pontuação e o editor depois já tem uma noção dos artigos que estão, ou neste caso, que estão com mais frágeis, é mais um indicativo visual. Mas eu queria só terminar, então, para não monopolizar o tempo, é se existe alguma forma dos revisores passarem logo para a segunda ronda, porque nós estamos numa situação dessas, e quando criamos uma nova ronda de revisão, temos que voltar novamente a fazer, porque quando os revisores, em princípio, já foram avisados previamente, por exemplo, que existem 2 rondas, mas isso obriga-nos sempre a ter que voltar a ir lá buscar o nome. Não existe uma possibilidade de fazer isso de outra forma, não é? Não. Ok, pronto, fiquei esclarecido. Tem precisamente a ver com aquilo que falamos há pouco, ou seja, há revistas que na segunda ronda nunca usam o mesmo revisor da primeira. Pronto, mas podia dar a opção de... Mas sim, quase que copiar uma ronda para a outra com os mesmos revisores, sim. Queria agradecer então ao Dr. José Carvalho e à Dra. Susana Costa pela excelente apresentação e obrigado pelas respostas. Obrigado. Mais questões? Tenho aqui, deixa-me só...
encontrar, que tem a ver com se é possível programar, da Carla de Souza, se é possível programar lembretes aos revisores que sejam enviados antes do termo do prazo para entrega de revisão, por exemplo, 2 semanas depois de ter aceito fazer a revisão. Ou seja, são 4 para fazer a revisão, mas já a segunda semana lembrar que terá que fazer. Não, porque está dentro do prazo e, portanto, estando dentro do prazo, não há, digamos, razão para enviar um lembrete, porque ele poderá fazer isso ainda no período que lhe foi exigido. O que se pode fazer é diminuir o prazo de revisão de 4 para 2 semanas e depois aí colocar um lembrete a seguir essas 2 semanas. Pronto. Porque a questão aqui, eu compreendo o que a Carla quer dizer, no sentido é um lembrete para que as pessoas não se esqueçam, mas, por exemplo, eu pessoalmente acho que 4 semanas acaba por ser um período muito grande, que dá de alguma maneira alguma flexibilidade, mas também assim, ou a pessoa vai fazer nos próximos dias, ou a probabilidade de esquecer é muito grande. A não ser que alguém que controle totalmente o seu calendário e marque no calendário, tenha digamos, uma metodologia de trabalho, digamos, muito grande para fazer isso e para se organizar. Mas eu diria que seria de diminuir o tempo necessário para a revisão, para 2 ou 3 semanas, em vez de 4, e ter esses lembretes. Porque só faz sentido lembrar alguém se a pessoa não entregar dentro do tempo, entre aspas, digamos assim. O lembrete a meio do termo poderia eventualmente ser uma opção, uma nova funcionalidade, tal como aquilo que foi falado há pouco, de se copiar uma ronda, poderia ser uma sugestão de nova funcionalidade que se poderia colocar no JS. A próxima questão é da Marta, que pergunta que se tiverem um formulário de revisão próprio, se podem continuar a utilizá-lo. Podem. A questão é que terão que ter isso, digamos, definido nas instruções aos autores, para que depois o revisor preencha esse documento, poderá ser um documento Word que é trocado no contexto da plataforma, ou algum documento, digamos, eletrónico, em que é gerado um link ou algo do género, portanto não sei qual é o tipo de metodologia. O que eu acho que é importante é que, existindo algum registro associado à avaliação, que ela deve de alguma maneira estar sempre aqui nos documentos da plataforma, ou seja, e não num sistema fora que depois não se consegue ligar ao que foi feito aqui. Idealmente, não é? Idealmente. Mas sim, portanto, o formulário de revisão, como eu falei há pouco, é opcional, podem usar ou não, e tem também uma flexibilidade para escolher os vários tipos de campos que querem, podem ter 20 perguntas, 5 perguntas, como entenderem, ou simplesmente não usarem, não há problema nenhum. Ok, obrigada. A próxima questão é do Rui e pergunta qual é a melhor forma de arquivar submissões duplicadas, algumas incompletas, outras sem qualquer ficheiro associado na submissão, e diz que a única forma que verifica para o fazer é ter de completar os dados em falta, colocar ficheiros em falta, designar editor e finalmente poder arquivar. Não, basta no processo de submissão, quando recebe algum trabalho, efetuar aqui o equivalente a este botão aqui, que é recusar a submissão. Portanto, a única forma de retirar, digamos, do workflow ativo é vir aqui e dizer que não quer enviar um e-mail para o autor. Portanto, é a única forma neste momento que tem de eliminar, digamos, algo que foi duplicado ou que foi submetido e que não era para ser submetido. A próxima questão da Carla de Souza diz: é possível na etapa da revisão substituir a recomendação pedir revisões por pedir correções? Seria útil deixar claro que aos revisores se pedem revisões e aos autores se pedem correções. Fica a sugestão. Sim. Há várias gralhas que foram identificadas nesta versão, vocês estão a ver, que foram inclusive já solicitadas alterações, por exemplo, na questão do tipo de revisão, a questão dos conflitos de interesse, a tradução não é a ideal, portanto já alteramos e vamos também considerar essa. Obrigado, Carla. Pronto, o que acabaste de dizer também responde ao não nesse sentido de estarem a ser identificadas as gralhas e procedermos à alteração. Sim. Nesse aspecto, é importante perceber que qualquer pessoa pode fazer essa alteração,
Portanto, nós tentamos ter algum controle relativamente a essa versão em português, mas acontece, por exemplo, e já aconteceu várias vezes, que alguém vai lá e sugere uma alteração, digamos, à tradução que lá está, e que depois vamos ver e não é ideal, digamos assim. E, portanto, esta questão às vezes também tem estas particularidades, digamos assim. Depois a próxima questão também é da Marta. Olha o teu... que diz que no atual modelo da revista todos os pedidos de pareceres, revisões, etc., são geridos pela assistente editorial. Com esta plataforma são os editores responsáveis por cada artigo que ficam com esta responsabilidade? Não, ou seja, como eu disse, vocês aqui no contexto do editor podem ter alguém da equipa editorial que faz este papel e que tem também o papel de editor da revista. Portanto, o facto de eu, como utilizador, ter esse papel não vai em nada influenciar o papel do próprio editor, que é oficialmente o editor da revista, digamos assim. Ou seja, portanto, não há conflitos, nem há problema nenhum em alguém da equipa editorial poder desenvolver todo este processo. E há pouco também referi a essa questão, que podem... há situações, por exemplo, do editor que não está interessado em gerir a plataforma, etc., mas dá instruções, indicações a quem o faça. E, portanto, não há problema nenhum. E que é algo também que tem a ver com a flexibilidade da própria plataforma em poder permitir aqui várias soluções. Ok, José Carvalho, mas só uma pergunta, mas isso pressupõe que haja então uma espécie de gestão mais tradicional online entre o assistente editorial e os vários editores da revista, e depois então o assistente editorial faz esta gestão através da plataforma, é isso? Também Sim, temos uma espécie sim. de publicidade de modelos. Sim, ou seja, aqui a questão é assim, está aqui a identificação editor da revista. Isto é uma indicação administrativa interna. Okay? Portanto, nem sequer o autor vê isto, que está aqui. Ok. Portanto, se aqui em vez do José Carvalho está o António ou o Manuel, é indiferente. Para o autor é indiferente. Muitas vezes até o próprio assistente editorial pode usar, entre aspas, a conta do editor mesmo e enviar em nome do editor, ou então enviar em nome da revista, e não existe associação pessoal, digamos, se é pessoa A ou B, mas é a equipa editorial. Portanto, pode ser o editor, pode ser o editor associado, pode ser seja quem for, o assistente editorial, quiserem chamar. Uhum. Agora só temos aqui só mais uma questão. É do Pedro Feliciano, que diz que os formulários de revisão podem ser preenchidos em diversas línguas. O avaliador pode receber o formulário apenas numa das línguas, por exemplo, em inglês? Eu tenho ideia que vai depender do idioma em que é enviado, mas teria que testar. Não consigo dar assim uma resposta exata. Mas a partir de... Desculpa, mas colocando, por exemplo, em português, inglês e espanhol, digamos assim, a priori, o avaliador receberá sempre nestas três línguas, pelo menos, ou não? Porque assim, ele poderá alterar o idioma da plataforma que ele está a usar. E, portanto, tal como, por exemplo, tem nas instruções aos autores, em que posso ter as instruções aos autores em 3 idiomas, eu na plataforma posso escolher inglês e automaticamente vou receber a informação toda que está para a frente em inglês. E se eu mudar o idioma, vou receber essa informação noutro idioma. Por acaso aqui quase que poderíamos testar, só que eu não coloquei a tradução no processo de revisão para ver. Mas considerando, por exemplo, este processo aqui das instruções aos autores, por exemplo, isto aqui, né, eu vou colocar aqui as instruções nos diferentes idiomas. Portanto, o revisor, quando receber o pedido e for à plataforma, ele pode vir aqui
e alterar o idioma. E, portanto, ele vai fazer o switch, digamos, de um idioma para o outro. Ou seja, as instruções que estão aqui vão aparecer em inglês e para os formulários será igual. Uhum. Portanto, ele poderá responder num dos 3 idiomas. Depois também depende daquilo que está configurado do ponto de vista dos idiomas da plataforma. Okay? Portanto, porque podem ter só só a configuração do idioma para alterar a questão dos menus, ou ter também os formulários tal como está aqui. Portanto, nós podemos, por exemplo, ter no interface gráfico português e inglês, mas dentro da revista só ter os textos no idioma principal e não ter segundo idioma. Okay? Portanto, pode variar aqui um bocadinho, mas eu diria que se colocarem estes textos nos diferentes idiomas, o revisor pode utilizar esta mudança de idioma aqui para fazer o shift. E os formulários, à partida, diria eu, seguir essa lógica. Eu sei que eu estava aqui a dizer que não tenho 100% garantia, mas segundo esta lógica, será isso. Obrigado. Afinal, temos aqui mais uma, da Susana. Apenas o administrador da plataforma tem acesso ao botão entrar como o editor de uma revista não tem acesso a esse botão que permite visualizar o perfil, certo? Ou nesta última versão do OJS o editor já tem acesso a esse botão? Depende, acho que depende, mas não sei dizer assim garantidamente. Neste caso, no meu papel, deixa-me ver aqui. No meu perfil, já aqui não dá para ver. Acho que estava sem som. Aqui, só confirmar os papéis que eu tenho. Eu estou como editor da revista e, portanto, consigo. Portanto, neste caso, sim, consigo. Portanto, portanto, isto não mostrei há pouco, mas quando vocês editam o utilizador, podem ativar ou desativar aqui os papéis, nomeadamente o do revisor. Portanto, se quiserem alguém como revisor, podem colocar aqui. Portanto, sim, é possível. Mais alguma questão? Sim, temos aqui da Daniela Pinto, que diz que relativamente à questão de haver um assistente editorial a fazer diversas ações, que será importante criar uma conta, por exemplo, da revista e que seja designada, por exemplo, como equipe editorial para não existir essa associação a uma pessoa. Sim, mas tem que ser algo que vocês têm que definir no início, ou seja, a partir do momento em que querem ter uma gestão que não é individualizada com o nome da pessoa, convém que vocês criem um e-mail genérico, okay, que possa servir para o processo da revista, e ter esse e-mail genérico associado a uma conta de utilizador genérica, que é aquela que vocês vão usar para efetuar o login, tratar os trabalhos, comunicar, etc. Portanto, eu diria que sim, convém que faça isso, mas tem a ver com uma decisão anterior, ou seja, de que forma é que vocês querem ou não fazer este tipo de processo. Mas para o utilizador, acaba por ser indiferente. É só questão de depois vocês verem a informação que vai no rodapé e ter alguma coisa genérica a dizer a equipa editorial e ponto final. Penso que já não há mais nenhuma, deixa-me só confirmar. Afinal, há agora uma da Rita. É possível alterar a lista de recomendações, por exemplo, alterar a designação de alguma ou retirar alguma das opções? Não. Perfeito. Não é possível, porque tem uma série de implicações técnicas, do ponto de vista daquilo que ele vai colocar. O que se pode fazer, pode ser uma solução em determinados contextos, é alterar
aquilo que é a designação visível, ou seja, já não me recordo agora qual é que estava lá, mas por exemplo, fazer alterações para uma nova ronda de revisão ou surgir uma nova ronda de revisão, vocês podem colocar um texto diferente daquilo que está lá. Pronto. Para ir ao encontro eventualmente de alguma forma mais clara ou de alguma categoria que vocês tenham. Agora não é possível, quando eu digo que não é possível, quer dizer que vocês não têm aqui um botão, uma opção que vos permita fazer isso. Possível, é sempre possível, mas implica alterações de código, testes, etc., porque o código é aberto e, portanto, no limite tudo é possível. A questão é que as alterações que vocês podem fazer e algum potencial impacto que elas possam ter, se calhar não justifica vocês estarem a fazer isso. Pronto. Não existe uma configuração específica para isso, portanto a resposta é não. Seria sim, se vocês quiserem alterar o código, mas a cada vez que fazem atualizações terão que fazer essa mudança novamente, de acordo com o novo código, e portanto é pouco sustentável. Acho que agora não, já não há mais nenhuma questão. Ok, sendo assim, muito obrigado a todos pela vossa participação. Encontramo-nos no próximo webinar sobre a parte, digamos, mais final de submissão e disseminação dos trabalhos. Muito obrigado a todos, até uma próxima.